Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, eu tô gravando esse vídeo meio que de madrugada, na verdade já tá amanhecendo, é por volta das 5 horas da manhã, então eu acredito que a iluminação vai mudar do começo do vídeo pro fim do vídeo. Eu precisava muito gravar esse vídeo agora, porque depois eu não vou ter tempo, então desculpem por isso, mas é aquilo, né? Pra agradar vocês a gente grava até de madrugada se for necessário. Bom, o dia tá amanhecendo, né? E eu sei que o que vocês querem é escutar esse caso, então vamos logo para o que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o caso bizarro do Reinhard Sinaga, gente. Muitos de vocês me pediram para falar sobre esse caso e por fim eu decidi trazer ele aqui no canal. E realmente, esse cara é meio fora da casinha, viu? E assim, de verdade, para mim é um dos casos mais nojentos que eu já fiz aqui no canal. Bom, o Reinhard Tambos Marulituá Sinaga nasceu no dia 19 de fevereiro de 1983. Então temos aqui um legítimo pisciano. Ele nasceu e passou boa parte da sua infância em Jambi, uma importante cidade no norte da Indonésia. O Reinhard vivia com seus pais e era o mais velho dentre quatro irmãos. Ao contrário do que se possa imaginar, a região onde a família do rapaz morava era uma vizinhança de pessoas ricas e muito bem estruturadas. O Reinhard teve uma infância bastante estável. Seu pai era um empresário de muito sucesso que trabalhou como diretor de crédito imobiliário em alguns dos maiores bancos da Indonésia. Ele participava de negociações internacionais com bancos europeus e dirigia ainda sua própria empresa de construção civil. Então, assim, eles tinham bala na agulha, tá? A mãe do Reinhard vinha de uma família que possuía também uma grande indústria de óleo de palma e também um grande negócio imobiliário. A família morava em uma mansão enorme com direito à governanta, diversos funcionários e motoristas particulares. Com isso fica fácil de entender que o rapaz sempre teve tudo o que queria, né? Sempre que ele desejava algo, bastava assim, ó, estalar os dedos e em poucas horas estava tudo resolvido. Essa vida de príncipe fazia com que ele se sentisse superior, poderoso e até certo ponto intocável, como se pudesse fazer qualquer coisa com qualquer um a qualquer momento. Mas é óbvio que a família tinha lá os seus princípios, né? A religião, por exemplo, era assunto muito sério naquela casa. A família era muito católica e todos frequentavam a igreja todos os domingos. É evidente que muitas vezes os pais estavam viajando a negócios, então ficava sob responsabilidade da governanta levar as crianças à igreja e assim não permitir que elas faltassem em seus compromissos religiosos. O Reinhard tocava piano e era regularmente descrito como um rapaz bastante tímido que preferia ficar sozinho. Ele nunca arrumava confusão e, na verdade, não se interessava muito em fazer novos amigos. Ele preferia a silenciosa companhia dos livros. Como era de se esperar, ele sempre foi o primeiro da turma e, como consequência, sofreu bastante bullying na escola. Ele era meio nerd, sabe, pessoal? Mas ele não ligava muito para o bullying e para o que as pessoas diziam, tá? Ele vivia em seu próprio mundo, em seu próprio universo e estava sempre prosperando na área da educação. Então o tempo passou e nós chegamos nos anos 2000. O rapaz concluiu o ensino médio e ingressou na Universidade Federal da Indonésia, onde começou a estudar arquitetura. E foi nesse momento que ele mudou completamente. Agora que enfim se tornou maior de idade e se sentia livre e solto, o Reinhard se tornou uma pessoa com um comportamento e atitudes totalmente diferentes de quando estava na escola. A partir de então, ele passou a ser descrito como um jovem extravagante, popular, muito sociável, exatamente totalmente o oposto do que ele era na infância. Ele fez muitos amigos na universidade e concluiu a sua graduação com as melhores notas da turma e decidiu que queria estudar mais e enfim comunicou aos seus pais que queria estudar fora. Seus pais super incentivaram o jovem a estudar mesmo
e com isso ele foi encaminhado para estudar nos Estados Unidos. Mas não passou muito tempo no país norte-americano, tá? Principalmente por questões de adaptação à cultura e todas essas coisas. O fato é que o jovem voltou para a Indonésia e passou mais uma temporada morando na mansão dos seus pais, até que decidiu viajar para o Reino Unido e foi assim que o Reinhard chegou em Manchester, na Inglaterra. E uma história bizarra começou a criar forma daqui para frente. Reinhard Sinaga conseguiu um visto de estudante e começou a estudar mestrado em planejamento urbano na Universidade de Manchester, onde se adaptou em poucos dias de estadia. Ele se estabeleceu em Manchester, em uma residência universitária, e rapidamente fez vários amigos e se jogou na vida noturna. Ele adorava sair e ficou muito feliz em não se preocupar mais com a sua sexualidade. Ele se sentia livre para falar para todos os seus amigos que ele era gay, sem se preocupar com o que diriam sobre isso. Até porque ninguém dizia nada. Os jovens estudantes estavam mais preocupados em conseguir sair do Reino Unido com seus diplomas nas mãos do que se preocupar com a sexualidade de outras pessoas. E por falar em diploma, nos próximos 3 anos, o Reinhard aproveitou a sua vida de estudante universitário ao máximo e conseguiu concluir não apenas mas 2 mestrados. Um em planejamento urbano e o outro em sociologia. Mas o jovem aparentemente não estava nem um pouco a fim de trabalhar, ele queria mesmo apenas estudar e viver sua vida como um eterno estudante universitário. E foi então que ele começou o seu 3º mestrado, o que nos leva para o ano de 2011. Nessa altura, o Reinhard estava com 28 anos e, como eu acabei de dizer, ainda estava frequentando a universidade. Ele se cansou das moradias estudantis e fez seus pais alugarem um apartamento muito bem localizado para ele, que ficava na Princess Street, bem no centro da cidade, perto de bares e casas noturnas. E absolutamente tudo estava sendo financiado por seus pais, é claro. E o fato de ele ter um apartamento perto de bares e casas noturnas nunca foi por acaso, tá? Tudo foi muito bem planejado e logo logo vocês vão entender tudo direitinho sobre isso. Cerca de um ano depois, pessoal, no 2º semestre de 2012, o Reinhard se candidatou para o seu 4º diploma. No caso, era um PhD em Geografia Humana. E como já era de se imaginar, ele foi muito bem aceito e a única diferença agora é que ele iria estudar na Universidade de Leeds, que fica a cerca de 1 hora de carro de Manchester, onde ele estava morando. E com isso, nos próximos 2 anos, o jovem se comprometeu a dedicar seu tempo estudando para o seu PhD e se manteve discreto e vivendo como um simples estudante. Com o passar do tempo, o jovem foi se tornando cada vez mais narcisista, sempre falando sobre si mesmo e causando alvoroços nas redes sociais. Ele estava sempre em bares e fingia ser uma pessoa popular e muito importante. A verdade é que ele conhecia muitas pessoas, mas não tinha amigos verdadeiros. Uma das formas que ele usava para chamar a atenção era ostentar o dinheiro dos pais, comprando bebida e comida para as pessoas, usando roupas de grife e mentindo sobre ter um emprego nos clubes de futebol de Manchester. Ele passou a dividir o seu tempo entre os estudos e as diversas horas que perdia online em aplicativos de encontros gays, como o internacionalmente conhecido Grindr e também o Hornet. Apesar dos pesares, ele estava se divertindo bastante e só existia um único problema em sua vida: o relacionamento com os seus pais. Afinal de contas, eles não poderiam nem sonhar com as coisas que ele andava fazendo longe de casa. Ele evitava falar dos detalhes da sua vida no Reino Unido e até diminuiu a frequência das ligações. Ele acabava ligando para os pais apenas quando precisava pedir mais dinheiro. Quando visitava sua família, ele se transformava, tá? Em outra pessoa, assim, literalmente. Mudava, inclusive, seu corte de cabelo, trocava todas as suas roupas, mudava o tom de voz. A família do rapaz, pessoal, era um grande ponto de tensão em sua vida. Principalmente porque a sua mãe sempre tentava convencê-lo a voltar para a Indonésia, arranjar um emprego em algum dos negócios ali da família,
se casar e ter vários filhos. Ela queria ter netos, queria que o Reinhard tivesse uma família grande. A mulher era tão persistente nessa ideia que começou a ameaçar o filho, dizendo que iria cortar o financiamento da sua educação no Reino Unido, fazendo com que ele voltasse definitivamente para a Indonésia. No entanto, o tempo passou e o homem conseguiu diversos argumentos para continuar morando fora e foi só enrolando a sua família. Ele amava sua vida na Inglaterra e não queria abrir mão das festas, bares, baladas e encontros às cegas com os boys do Grindr. No final do ano, pessoal, de 2014, algo estranho aconteceu. A essa altura, o Reinhard estava com 31 anos de idade, já estava morando na Inglaterra havia quase 10 anos e decidiu fazer algo muito bizarro. Ele quis ter relações não consentidas com outros rapazes. E aqui pra mim que pega, viu? Porque eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Pra mim é uma das coisas mais repugnantes que se pode pensar é você forçar uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Principalmente no molde que o Reinhard fazia, vocês vão entender o porquê. As investigações policiais muitos anos mais tarde demonstraram que tudo aconteceu basicamente assim. Era a véspera do ano novo de 2014, quando um rapaz de 22 anos estava celebrando com os amigos em clubes e bares de Manchester. Ele se lembra de ter pedido uma bebida no bar antes da meia-noite, mas depois disso não se lembra de mais nada. Um verdadeiro apagão na sua cabeça. O Reinhard tinha colocado algo na sua bebida, levou o cara para o seu apartamento e o violentou enquanto ele estava inconsciente. O jovem acordou no dia seguinte e não sabia como tinha ido parar na casa daquele estudante, de PhD, e o Reinhard tratou de convencê-lo de que ele estava muito bêbado e vulnerável, e então ele fez o favor de levá-lo para sua casa em segurança e mantê-lo limpo, aquecido e protegido até que acordasse de sua bebedeira. O rapaz então ficou extremamente grato pela ajuda, porque obviamente até aquele momento ele não sabia de todos os detalhes do que tinha acontecido naquele apartamento. Ele foi embora e ficou muito agradecido pela hospitalidade. O maior erro do Reinhard foi justamente ter documentado tudo através de fotos e vídeos. Ele também mandou uma mensagem em seu grupo de amigos do WhatsApp, se vangloriando, se gabando de ter seduzido um rapaz heterossexual. Ele contou também aos seus amigos que levou o rapaz para sua casa e que fizeram tudo o que se possa imaginar. É óbvio que a única coisa que ele não contou para esse grupo de amigos é que ele tinha drogado o jovem no bar e que nada do que aconteceu no apartamento foi consentido. Depois disso, gente, foi só ladeira abaixo. O Reinhard se tornou um dos piores agressores sexuais do mundo. Os ataques se tornaram cada vez mais frequentes, com uma vítima por semana. Ele atacava homens jovens, velhos, solteiros, casais, homossexuais, heterossexuais, de todos os tamanhos, formas, etnias e idades. A história do Reinhard Sinaga é um exemplo chocante de como alguém pode se tornar um criminoso em série sem que ninguém suspeite das suas ações. Porque ele era um rapaz nerd, você olhava para ele, você jamais imaginaria que ele fazia o que estava fazendo. Os ataques do homem seguiam o mesmo padrão. Seu apartamento ficava no meio da área noturna com clubes, bares e pubs ao redor. Ele saía na janela e ficava observando as pessoas. Inclusive, havia um clube localizado bem ao lado do seu prédio, de forma que ele conseguia claramente ver as pessoas na fila esperando para entrar na boate. Ele prestava atenção nos homens que tinham bebido demais, talvez cambaleando do lado de fora, e também via rapazes que tinham se separado de seus grupos e aparentavam estar meio perdidos e deslocados. Então, assim que identificava uma vítima em potencial, ele saía do apartamento e se aproximava da pessoa. O Reinhard fazia papel de bom samaritano, demonstrando preocupação com a pessoa. Ele educadamente perguntava se a pessoa estava bem, se estava perdida, se tinha bateria no celular, se precisava carregar o aparelho, enfim. Arrumava um jeito de convencer a pessoa a aceitar ajuda e entrar em seu apartamento.
Às vezes, ele ofertava água e prometia chamar um táxi, ofertando sua casa para que a vítima aguardasse pelo motorista. Assim que a vítima entrava no apartamento, o agressor dava início à segunda fase do seu plano. Apesar de pegar todo tipo de homens, o Reinhard tinha suas preferências e quando a noite estava agitada e ele conseguia escolher, ele dava preferência a homens de idades entre 17 e 30 anos que fossem heterossexuais, para que depois ele pudesse contar para os seus amigos que era tão irresistível que nem mesmo os caras héteros estavam conseguindo evitá-lo. Bom, como eu ia dizendo, assim que a vítima entrava no apartamento, o Reinhard continuava ali com o seu papel, né, de bom samaritano, pedindo para que a pessoa se sentasse no sofá e relaxasse, porque ele iria cuidar de tudo. Na sequência, ele oferecia uma bebida para a vítima, que, como já era de se imaginar, estava contaminada com o GHB, que é um líquido incolor que praticamente não tem sabor, é muito difícil de detectar em uma bebida e a solução química é utilizada na medicina para tratar alguns distúrbios e algumas pessoas, quando fazem o uso, se sentem eufóricas, bem relaxadas, pode trazer um pouco de sonolência, reduz a inibição e faz as pessoas ficarem bastante vulneráveis, sem saber direito discernir o que é real e o que é imaginário. Mas também tinha um outro motivo para o agressor utilizar essa substância. É que o efeito, pessoal, é muito rápido. Pouco menos de 10 minutos e ó, babum. E dependendo da dose, a pessoa pode ficar completamente inconsciente. Os efeitos podem durar por horas e também é eliminado rapidamente do seu sistema, o que torna impossível de detectar posteriormente. Agora sim, existe um detalhe bastante curioso sobre o agressor, tá? Ele roubava pertences pessoais de suas vítimas. Ele roubava qualquer coisa para guardar como uma espécie de troféu. Qualquer coisa mesmo, viu, gente? Desde cartões de identificação, cartões de crédito, peças de roupas, passaportes, não importava. Para ele, ele simplesmente gostava de ter alguma coisa de cada vítima para guardar como se fosse um troféu. Tudo isso além das filmagens, é claro. Quando a vítima enfim ficava desacordada, o rapaz posicionava a câmera em um ângulo que possibilitasse gravar todos os detalhes do ataque. Na verdade, as investigações mais tarde encontraram duas câmeras preparadas para os ataques macabros, e as filmagens encontradas eram horríveis. Ele quase nunca utilizou nenhum tipo de proteção e algumas vítimas sangravam, mas nada disso impedia ele de continuar o que estava fazendo. Na verdade, parece que ele até gostava mais quando isso acontecia. Existe uma gravação em específico que tem duração de quase 8 horas, onde ele abusava das vítimas por diversas vezes durante a noite. Todos os vídeos foram assistidos pela equipe forense da polícia mais tarde no desenrolar das investigações. Os peritos puderam notar que a maioria das vítimas ficou desacordada durante todo o ato, mas houve casos de vítimas que acordaram durante o ataque e tentaram escapar. Nessas horas, o agressor agiu com muita brutalidade, arrastando, empurrando e impedindo as vítimas de fugir. Em um dos vídeos, uma vítima acorda durante o ato e fica desesperada e até tenta gritar para que a Siri, que é uma assistente virtual inteligente para a iOS, ligasse para alguém, mas é possível ouvir quando a inteligência responde apenas que não está conseguindo ouvir direito. Isso acontece porque, como a vítima estava bastante grogue, as suas palavras eram difíceis de serem entendidas. O fato é que alguns minutos depois a vítima desmaiou novamente e o agressor seguiu ali com a sua ação por toda a noite. E como sempre acontecia, no dia seguinte essa vítima acordava sem lembrar de nada do que tinha acontecido na noite anterior. A verdade é que algumas vítimas até desconfiavam que algo saiu errado naquela noite, principalmente as que saíam machucadas do apartamento. Mas como os homens têm vergonha e nunca querem falar sobre esse assunto, a maioria das vítimas acabava simplesmente deixando para lá e seguia em frente com as suas vidas sem denunciar. Para vocês terem ideia de como eram intensos os efeitos das dosagens das substâncias que o Reinhard utilizava, algumas vítimas não conseguiam se mexer ao acordar
e estavam absolutamente aterrorizadas, mas não sabiam que tinham sido violadas. Uma vítima chegou ao apartamento do agressor às 4h30 da madrugada e, ao acordar, achou que havia estado lá por apenas 20 minutos. Porém, as imagens das câmeras de segurança mostraram a vítima saindo do apartamento às 10 horas da manhã, ou seja, o rapaz tinha ficado no apartamento do agressor por 5 horas sem nem perceber. O Reinhard sempre contava a mesma história para as vítimas, dizendo que estavam muito bêbadas, desmaiaram e que ele apenas cuidou delas. E assim todas as suas vítimas acreditavam nele e, como eu ia dizendo, mesmo que tivessem uma leve suspeita do que aconteceu, os homens preferiam manter silêncio, esquecer aquela noite, seguir em frente e não procurar a polícia. E enquanto isso, o número de vítimas do Reinhard crescia exponencialmente. Muito tempo mais tarde, o chefe das investigações do caso Reinhard Sinaga ouviu um rapaz chamado Michael, de 21 anos de idade. Ele se perdeu dos seus amigos em uma grande casa noturna em Manchester e, com o celular descarregado, entrou num restaurante para tentar recarregar o aparelho. Foi então que, do nada, como num passe de mágica, o Reinhard apareceu, oferecendo seu apartamento para que o rapaz carregasse o seu celular. O Michael achou estranho e as suas suspeitas faziam sentido, porque ele não sabia, mas estava sendo seguido. Mas ele não imaginou que algo pudesse estar tão errado e aceitou a ajuda do bom samaritano. E assim que chegou, o anfitrião ofereceu uma cerveja, mas o Michael recusou. O Reinhard, então, sugeriu um shot, mas não obteve sucesso também. Quando o dono do apartamento ofereceu ao rapaz que dormisse no local naquela noite, Michael estranhou e até enviou a sua localização online aos amigos e saiu rapidamente de lá. E só mais tarde ficou sabendo que naquela noite ele tinha acabado de escapar das garras de um dos maiores violadores da história do Reino Unido. E falando nisso, a quantidade de vítimas continuava a aumentar e já se aproximava de 200, num período de menos de 2 anos. Ele estava incrivelmente convencido de que conseguiria escapar impune pelo resto da vida e se tornou muito descuidado e arrogante. Mais vítimas começaram a acordar durante os ataques, mas ele não se importava, ele simplesmente continuava o que estava fazendo, sem se importar se alguém via o seu rosto ou não, se lembrava do que tinha acontecido ou não. Ele estava certo de que os homens não tinham mesmo coragem de falar sobre esse assunto e isso lhe dava ainda mais certeza da impunidade. E, incrivelmente, ele estava acumulando uma tonelada de evidências digitais porque ele gravava tudo. Um rapaz chamado Daniel foi seduzido e atacado pelo Reinhard durante uma noite de balada. Ele acordou confuso e envergonhado sem saber o que realmente tinha acontecido. Quando percebeu que o agressor estava no apartamento, o rapaz correu para a porta da frente e conseguiu parar um táxi e, ao chegar em casa, o Daniel conversou com o seu namorado sobre aquela situação e, mesmo não tendo certeza, sabia que algo ruim havia acontecido. Ele suspeitava que alguém tinha colocado algo na sua bebida e talvez até tivesse sido agredido intimamente. O Daniel participou de um documentário algum tempo depois e contou bastante emocionado como foi horrível acordar no apartamento de um estranho sem se lembrar de quase nada, com o seu corpo todo dolorido e sua mente tomada pelo medo, pela vergonha e também pela culpa. Foi somente em 2017 que alguém finalmente teve coragem de procurar a polícia. E essa história só teve um final diferente graças a um rapaz de 18 anos de idade chamado Peter. Ele era um jogador do time de rugby local e tinha um corpo atlético exatamente como o Reinhard gostava. E no dia 1º de junho de 2017, enquanto comemorava o fim do ensino médio com os seus amigos, o Peter foi a escolha preferida do Reinhard para aquela noite. Por volta da 1h da madrugada, o Peter já tinha tomado algumas cervejas e estava se sentindo meio tonto. Ele não estava bêbado, mas decidiu sair para tomar um ar fresco.
De repente, o Reinhard apareceu no beco e sentou-se ao seu lado e puxou conversa. Ele estava sendo muito amigável e começou a falar sobre os seus estudos, e os dois tiveram uma conversa bacana por cerca de 10 minutos. Então o Reinhard disse que estava muito frio lá fora e convidou o rapaz para conhecer o seu apartamento. A ideia era que ele entrasse, se protegesse do frio, ligasse para os seus amigos e depois os encontrasse para ir embora. O Reinhard parecia mesmo um cara legal, então o Peter foi flagrado pelas câmeras de segurança entrando no apartamento. E ele nem fazia ideia do que estava por vir. O anfitrião serviu 2 shots que pareciam vodka e o pobre Peter tomou sem fazer perguntas. E em questão de minutos, começou a se sentir extremamente tonto e enjoado. Tudo começou a girar e ele tentou mandar mensagens para sua mãe avisando onde estava, mas de repente o Reinhard apareceu na sua frente dizendo que ele estava fora de si e que lhe entregasse o telefone e que se deitasse para descansar, que era a melhor coisa que ele faria. O Peter correu e tentou chegar até a porta. Ele disse em entrevista mais tarde que para ele era como se tivesse corrido uma maratona, era como se tivesse corrido 7 quilômetros até chegar à porta, mas na verdade foram somente alguns passos desordenados e então rapidamente ele foi alcançado ali pelo Reinhard, e então ele desabou no chão. Como de costume, o agressor filmou todas as suas atividades daqui para frente e abusou do rapaz por várias vezes. Cerca de 4 horas depois, o Peter acordou. Ele estava de bruços em um travesseiro e rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Diferente das outras vítimas, quando acordavam, o Peter acordou cheio de adrenalina e plenamente consciente. O Peter lutou contra o agressor e foi uma briga intensa, viu? Ele conseguiu derrubar o Reinhard e pegou seus pertences e tentou fugir, mas o homem o atacou novamente. O Peter lutou com bravura, como se estivesse lutando para sobreviver mesmo, porque imaginou que o Reinhard estivesse tentando matá-lo. E então ele acertou o agressor bem no meio da cabeça e o Reinhard caiu no chão desmaiado, dando ao Peter a chance de fugir. O Peter correu para um vizinho em busca de ajuda. Ele estava coberto com um espesso líquido vermelho, que vocês já sabem o que é, né? E explicou o ocorrido ao vizinho e pediu que ligassem para a polícia e para sua mãe. A polícia chegou rapidamente e encontrou o rapaz no corredor do prédio. Como ele estava todo sujo, os policiais logo suspeitaram dele. Os oficiais então entraram no apartamento e encontraram o Reinhard no chão, ainda inconsciente, e havia muito líquido vermelho por todo o seu corpo. O Peter tentou explicar aos gritos, choro e soluço que aquele homem havia dopado ele, agredido intimamente, e depois os dois entraram em uma briga corporal, e que foi aí que ele havia atingido o Reinhard em legítima defesa. Mas apesar do desespero do Peter em contar a verdade, aquela cena era muito suspeita e os policiais decidiram prendê-lo em flagrante. Agora imagina só, você já tá passando por tudo isso, você ainda vai preso. Eu imagino a dor do Peter. Enquanto isso, o Reinhard foi socorrido e o Peter interrogado pela polícia, mas parece que os policiais não estavam acreditando muito em tudo que ele estava dizendo. A situação ficou ainda mais complicada quando o Reinhard, que estava hospitalizado e gravemente ferido, acordou e perguntou aos médicos e policiais se ele havia sido violentado. Ou seja, ele quis inverter os papéis, né? A polícia inicialmente ficou inclinada a acreditar no Reinhard, afinal de contas, ele tinha uma aparência mais frágil, era um estudante estrangeiro, todo nerd, PhD, e o Peter foi trancado em uma cela por 11 horas devido a isso, e nem teve a chance de se limpar depois de ter sido agredido e violado por várias vezes. Essa história toda só tomou um rumo diferente quando os policiais estavam vasculhando os pertences do Peter e encontraram um celular que não era o do rapaz. Eles acessaram o aparelho e, enfim, uma descoberta chocante aconteceu. Reinhard Sinaga era um violador em série, com centenas de vídeos e fotos dos seus crimes horríveis. Uma investigação gigantesca começou a criar forma a partir daquele momento.
Ao vasculhar o apartamento do estudante, a polícia encontrou uma quantidade absurda de evidências, incluindo vídeos e fotos de inúmeras vítimas, além de objetos pessoais roubados como troféus de suas ações criminosas. A partir dos vídeos e fotos encontradas, a polícia conseguiu identificar pouco mais de 200 vítimas. Alguns dias depois, a mãe do Reinhard chegou da Indonésia em um voo particular e entrou em contato com os melhores advogados do Reino Unido. Ela falou com as autoridades e defendeu seu filho com unhas e dentes, dizendo que ele jamais faria isso, que era um jovem doce, educado e muito gentil e que as autoridades inglesas estavam enganadas e fazendo um péssimo trabalho de investigação. Quando a polícia finalmente entrevistou o Reinhard, começou perguntando sobre o Peter, e como os policiais já esperavam, ele inventou uma história maluca e alegou que o relacionamento íntimo tinha sido consensual, que eles se conheceram na rua, foram para o apartamento dele e tudo foi consensual. Quando confrontado com todas as evidências encontradas em seus aparelhos eletrônicos, o Reinhard mudou totalmente a sua postura e se limitou a responder apenas que não comentaria mais nenhuma pergunta e solicitou que o seu direito a um advogado fosse atendido. Como eu disse para vocês, a equipe forense da polícia teve que assistir a todos os vídeos para assim identificar as vítimas, mas a parte mais difícil ainda estava por vir: contar às vítimas que elas tinham sido violadas. As vítimas receberam a ligação da polícia para comparecer à delegacia e ficaram chocadas com a notícia. Algumas vítimas se lembravam com clareza do Reinhard, mas não faziam ideia de que tinham sido abusadas. Uma das vítimas ficou tão traumatizada, tão angustiada ao saber que o agressor tinha injetado material genético dentro do seu corpo, que tentou tirar a sua própria vida alguns dias antes do Natal. Muitas pessoas ficaram completamente destruídas ao saber do que o rapaz tinha feito com seus corpos. E bom, gente, por fim, em 4 julgamentos separados, Reinhard Sinaga, que estava com 36 anos de idade nessa altura, foi considerado culpado de 136 acusações de violência íntima, 8 acusações de tentativa, 14 acusações de agressão íntima agravada e acusação de agressão com penetração contra 48 vítimas. Houve uma grande batalha no tribunal, principalmente porque seus pais tinham recursos para arcar com advogados prestigiados, os mais prestigiados do Reino Unido. Mas não tinha muito o que se fazer, né? Porque além das filmagens, fotos e gravações de câmeras de segurança, algumas vítimas aceitaram testemunhar no julgamento. Portanto, no dia 6 de janeiro de 2020, Reinhard Sinaga foi sentenciado à pena de prisão perpétua, com direito à tentativa de liberdade condicional após cumprir uma pena mínima de 30 anos de prisão. Seus advogados de defesa sempre defenderam que toda a atividade foi consensual e que cada homem havia concordado em ser filmado enquanto fingia estar dormindo. Aliás, o próprio Reinhard disse isso em seu momento de fala, mas foi rebatido pela juíza do caso, que respondeu que essa afirmação era no mínimo ridícula. Na leitura da sentença, a juíza Suzanne Goddard disse que ele era um indivíduo altamente perigoso, ardiloso e traiçoeiro. Disse ainda que ele era profundamente perturbado e pervertido, sem noção da realidade. A magistrada terminou sua leitura afirmando que ele nunca deveria ser libertado da prisão, o que significa na prática que ela deixou uma observação importante na sentença para que, quando chegar o momento do agente da condicional fazer a entrevista, que ele analise com bastante cuidado o caso do rapaz, porque ela mesma considera que ele não é um homem que tem condições de viver livre em sociedade. Os investigadores acreditam que as vítimas do Reinhard sejam muito mais de 200, e ele foi condenado apenas pelos crimes contra as vítimas que testemunharam. Muito por conta disso,
os oficiais na época disseram em entrevista que deixariam esse caso em aberto para que outros homens que também tivessem cruzado o caminho do Reinhard procurassem as autoridades. Embora esse assunto, sabe, gente, de violência íntima contra homens ainda seja um tabu. E é lógico que eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso, se vocês conhecem alguém ou já ouviram falar de algum homem que tenha sido vítima de abuso e nesse caso essa pessoa procurou por ajuda, procurou a polícia ou simplesmente deixou para lá ou nem falou muito sobre isso. Deixa para mim aqui nos comentários as suas observações sobre esse caso bizarro. Antes de finalizar, eu quero fazer um aviso aqui para vocês. Eu acho muito importante deixar claro que esse tipo de crime não está vinculado à sexualidade do Reinhard, tá? Não é porque ele é gay que ele cometeu essas coisas brutais, né? Que ele cometeu esses crimes brutais. E isso tem muito a ver com a pessoa e não com a sexualidade dela. Tanto que eu tô cansado de contar casos aqui de pessoas heterossexuais que também cometeram crimes parecidos. Então, só para deixar claro, opa, calma o microfone, só para deixar claro, né, vamos ter respeito aí nesse caso e não vamos vincular uma coisa a outra porque não tem nada a ver, né? Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês. Ó, já clareou, tá vendo? Já clareou. Agora deixa eu ver que horas que é pra vocês. Ó, já é 6h59. Comecei a gravar, era 5h59. Tô 1 hora aqui gravando pra vocês. Bom, eu fico por aqui. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.